Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Colab, por isso esse nome aí. Na verdade, a gente chama mais intimamente de trends, né? Tendências. Bom, aqui a gente conversa sobre transformação digital, transformação cultural nas empresas, a gente conversa com fundadores de startups, inovação, enfim, tudo que tem uma relação muito forte com o ecossistema de inovação. E hoje não poderia ser um convidado mais especial para tratar desse tema, que é o Pedro Valério, que é o diretor executivo do Instituto Caldeira, que é uma instituição, assim, um hub espetacular. A gente vai ter tempo aqui para explorar. Então, o Instituto Caldeira, que fica na cidade de Porto Alegre. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E tem uma longa trajetória aí envolvido com o mundo do empreendedorismo, desde a Câmara Americana de Comércio de Porto Alegre, e por isso ele participou da criação e concepção de uma série de iniciativas de promoção e fomento do ecossistema empresarial gaúcho, especificamente. Ele também foi diretor de produto e mercado na Opus Entretenimento, então ganhou também uma experiência nacional, em escala nacional, sobre o meio cultural, promoção de eventos, gestão de equipamentos culturais, e foi embaixador para a região sul da Escola Sueca de Inovação, célebre Hyper Island. Foi selecionado em 2015 pelo Departamento de Estado americano para representar o Brasil no programa International Visitors Leadership. Então, olha que bacana. Pedro, que bacana ter você aqui. Boas-vindas. Uma grande satisfação. Eu que agradeço o convite, Cláudio. Prazer estar aqui, poder compartilhar e aprender sempre. Boas trocas. Legal, cara. Olha, eu vou começar pelo Instituto Caldeira, como não poderia deixar de ser, mas com uma observação minha. Assim, olha, o Instituto Caldeira foi a melhor experiência que eu tive em hubs de inovação no Brasil. Começo por aí. Claro que quem teria que explicar isso, sou eu, é a minha impressão. Mas eu pergunto para você, o que faz do Instituto Caldeira um lugar especial? Cara, ótima pergunta, né, Cláudio? Eu acho que aqui o que talvez seja o principal motor de vibração é que está acontecendo de verdade, né? A gente não está simulando nada, a gente está, de fato, co-criando, colaborando, construindo, gerando valor, gerando negócios, tentando aproximar efetivamente pessoas que compartilham da ideia de, vamos lá e vamos dar ali, né? Que é o que a gente fala em geral aqui, que é vamos fazer acontecer, vamos construir efetivamente negócios mais competitivos, negócios melhores, e ao mesmo tempo um ambiente super saudável de criação, de exploração, de investigação, que eu acho que é algo que transforma um ambiente num ambiente de inovação, né? Então, é uma rede, cara, é uma rede muito bacana que vem construindo um projeto, e eu acho que isso que é muito interessante. A impressão que eu tive, agora explicando a minha percepção, eu voltei de Porto Alegre aqui para São Paulo depois da ida à Semana Caldeira, agora recentemente foi agosto, setembro, né? Final de agosto. E eu fiquei pensando, mas o que eu vi lá, né? Engraçado, aqui em São Paulo nós temos grandes hubs de inovação, grandes centros com ecossistemas incríveis, vibrantes também, naturalmente. Mas uma coisa que logo de imediato eu pensei, todos têm, digamos, a assinatura de um dono, né? Então você tem o Cubo do Itaú, tem o Habitat do Bradesco, tem o Google Campus da Google, enfim, e por aí vai. Uma das coisas que me chamou a atenção é que o Caldeira foi, já desde a sua fundação, co-criado, né, por várias empresas. Esse é um aspecto. Um outro, e eu gostaria que... Eu estou alimentando aqui para a gente... O outro nossa, vocês estão numa região da cidade, revigorando a região da cidade. Sei lá, é como se fosse o Beaubourg, o Centro Jorge Pompidou, lá nos anos 70, revigorou uma área degradada em Paris, e uma série de outros eventos aconteceram desde então.
Então, eu acho que é uma combinação que tem de espaço público com também um espaço compartilhado, onde não tem exatamente um dono e cria uma coisa fervilhante de múltiplos interesses. Essa observação, você valida ela ou é uma coisa só da minha cabeça? Não, absolutamente. É exatamente assim. É sobre isso, né? A gente, de alguma maneira, o Caldeira, enquanto associação empresarial sem fins lucrativos, né? Enquanto essa entidade do terceiro setor, de alguma maneira quer contribuir com a governança do ecossistema e, de certa maneira, podendo explorar e construir o melhor de cada um dos atores, né? Então, tentar contribuir para que essa engrenagem efetivamente entre em ebulição, né? Daí talvez a poesia com o nome da caldeira, né? Quando a gente efetivamente começou, e falaste bem, né? São 42 grandes empresas que se reúnem e, de alguma maneira, fruto de uma articulação que havia sido construído entre a universidade, né, o próprio poder público e os empresários com o ímpeto de empreender, né, se falou, o que vai acontecer com as nossas empresas se a gente efetivamente não buscar entender essa onda, tsunami que vem acontecendo de novas tecnologias, novas formas de gestão, novos modelos de negócio, o que a gente conceitua como nova economia, né? E, ao mesmo tempo, que região, que cidade que a gente quer construir para os nossos, né? Então, efetivamente, dentro de uma visão de longo prazo, que lugar que o Rio Grande do Sul quer ocupar dentro de um contexto de transformação global e de oportunidades globais, né? E aí, a partir disso, 42 grandes empresas doam recursos, esses recursos mobilizam essa inicial tomada de risco, junto com essa ideia de revitalização e ressignificação urbana, que tem uma verdade que para a gente é muito concreta, que a vida, né, ela não acontece no Estado nem na União, ela está na cidade e no bairro, né? Então vamos ver como é que a gente melhora um bairro, né? E a gente, de alguma maneira, quando se soma isso ao interesse do poder público, né, com o apoio da academia e esses atores, de fato, tentando colaborar, cooperar nessa construção, a gente, de alguma maneira, tem tido essa oportunidade de realmente pensar em como é que, além do hub de inovação, a gente trata isso como um projeto de distrito de inovação, né? E esse distrito da inovação é uma coisa que a gente, de alguma maneira, vem estudando e vem acompanhando com muito entusiasmo um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro, que é o surgimento de novas e médias comunidades empreendedoras vibrantes, né? Que tem os americanos, né? O Brad Feld fala muito sobre isso, agora o Stephen Case também, e de certa maneira, quando a gente olha uma região como a região metropolitana de Porto Alegre, que tem perto de 6 milhões, 5,5 milhões de pessoas, né? A gente pensa, talvez aqui um hub, que inclusive tem um hub logístico inserido, possa oportunizar um ponto de encontro internacional, até pela proximidade aqui com o aeroporto, com Montevidéu, e essa é a teia que a gente está tentando construir, né? É fantástico, cara. Dá para perceber exatamente. Eu quero ainda explorar depois um pouquinho, viu, Pedro, a parte da sustentação financeira, conversar um pouco sobre isso. Mas para concluir essa introdução, olha que característica impressionante. É uma convergência de múltiplos atores. E, de fato, eu acho que vocês certamente são um dos elementos que colocaram Porto Alegre no circuito da inovação brasileira, né? Quer dizer, o South Summit, todo mundo concorda que é um dos eventos mais importantes do calendário nacional. É indiscutível isso, né? O Caldeira tem uma participação nessa história, né? Sem dúvida. E vocês abrigaram o South Summit a vida toda, ou como é que vai continuar, ou isso vai mudar de lugar porque já está grande demais? Como é que está o negócio? Então, isso eu acho que foi essa convergência de atores, de energia, de perspectivas, né, que eu acho que a gente vê na sociedade civil organizada aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né, que eu acho que teve lideranças muito importantes que mereceriam certamente
aparecer dentro dessa construção, a gente percebe nitidamente, cara, a oportunidade que teve justamente porque em 2019, imagina, tinha um empreendedor, um empresário brasileiro, gaúcho, né? Estava morando em Madrid, começou essa articulação, o governo do estado super entendendo a relevância que isso tinha, as empresas daqui entendendo a convergência que isso poderia ter, e se viabilizou um projeto da natureza e tamanho e dimensão que é o Salt Summit. Então, só para teres uma ideia, assim, na semana última agora do Salt Summit, nessa última edição, na semana foram mais de 10 mil pessoas circulando dentro do Caldeira. Então, assim, eventos, atividades, e o que a gente entende hoje é que o Salt Summit, ele efetivamente é uma plataforma catalisadora, né? Ele contribui a trazer mais gente de fora, levar, sabe, apresentar coisas incríveis que estão acontecendo no Brasil como um todo, né? Então tem sido uma grande felicidade essa articulação, e a gente fui em 2019 lá em Madrid e vejo hoje, eu brinco muito com a Espanha, que eu acho que a edição daqui, ela tem uma energia diferente, né? Ela tem uma energia misturada, madrilenha com gaúcha, que ficou uma coisa super rica em termos de vibração, né? Que maravilhoso. É uma das coisas que me chamou a atenção, e aí eu acho que eu dou esse arremate aqui para o meu comentário, é o seguinte, eu não, pelo menos não percebo aqui em São Paulo, estou usando São Paulo como uma referência óbvia, né? É a grande metrópole brasileira, né? Tem uma acumulação digamos assim, de pontos de decisão muito, muito intensa. Então, eu nunca percebi nesses hubs aqui, por exemplo, diretorias de empresa ou uma área comercial de uma empresa irem aos hubs para terem acesso às empresas que estão lá para fazer negócio. A gente vai aos hubs aqui em São Paulo para fazer negócio de inovação, com startups, com fundos, neste cenário. Aí, o Caldeira tem este cenário da inovação, das startups, de venture capital, de fundos, etc., mas também tem o jogo das próprias empresas que estão aí. Sei lá, eu vou nominar aqui, porque eu não sei muitas. Por exemplo, a Gerdau é uma das fundadoras, etc., grande empresa brasileira. Os próprios Gerdaus, os indivíduos Gerdau, são grandes patronos do desenvolvimento empresarial brasileiro, né? Então, as pessoas vão ao Caldeira para ter acesso à alta direção do Gerdau e fazerem negócio, né? É um cenário que tem uma vibração incrível e diferente, né? Eu tenho certeza que você vê isso, quer dizer, isso vai além do que os hubs de inovação, a princípio, propõem fazer, né? Não, sem dúvida. A gente tem até como grande objetivo, né, Cláudio, como que a gente, de alguma maneira, mensura e traz isso em indicadores, né? Agora, recentemente, a gente colocou lá a gente teve o 100 Open Startups, lá, o 100 Open Startups, saiu o ranking, a gente, como top 8 ecossistemas, exatamente, o Rondani, gênio, né? Total. A gente ficou em 8º, como um ecossistema de inovação aí do Brasil, né? E para a gente, eles mensuram 6,5 bilhões de reais em negócios fechados. O Caldeira aparecer nessa lista para a gente e numa posição super bem ranqueada, né? No ano passado a gente ficou em 17º. E aí a gente falou, vamos subindo. E aí eu brinco com a Kat, com a Anchan, eu digo, estamos indo, cara, a gente quer gerar conexões, né? E isso é muito legal, porque eu lembro o Marciano Testa, o José Galó, o Aode Cunha, tinha vários empresários, né? O Marcos Boschetti da Nelógica, o Julinho Motinha aqui da Panvel, o Haroldo do Banco Topazio, só para citar alguns, né? A gente, de alguma maneira, eu lembro assim, já conceituando conexões que aceleram a inovação. Porque a gente brinca aqui, né? Inovação para a gente não é piscina de bolinha nem tobogã, né? Nosso jogo aqui é efetivamente geração de negócios, criação de valor mesmo, e criando uma teia que, por vezes, é um contrato fechado,
mas como a gente tem alguns casos aqui envolvendo o campus Caldeira, de alguma maneira tu poder contratar um jovem que está vindo de uma situação que a gente oferece capacitação e aí emprega ele, sabe? Então, é uma rede pujante, né? Perfeito. Pedro, vamos oferecer aqui juntos uma visão física, mais ou menos, e financeira, no sentido até físico. Como é que fica de pé essa equação? Vamos oferecer isso para a turma que está nos ouvindo, está nos assistindo, tá? Assim, eu queria que você começasse assim, pela coisa mais básica mesmo. Qual é o tamanho do Caldeira? Fala um pouco do shopping que abriu ao lado e a gente vai explorando isso aí para o pessoal visualizar o que é o Caldeira, além de visitar o site que vai estar aqui na descrição, tá? Hoje a gente começou com uma área que tem 22 mil metros quadrados, é um quarteirão que ocupava aqui literalmente numa área antiga industrial que fica a 10 minutos do aeroporto. Ele está num ponto que converge basicamente a entrada e saída de Porto Alegre e tem uma estação de trem que pluga até toda a região metropolitana, né? Então ele é um quarteirão realmente que está muito bem localizado. Pois bem, esses 22 mil metros quadrados a gente ocupou, vai terminar de ocupar este ano. Então a gente tem hoje 450 empresas que são associadas aqui ao Instituto Caldeira. A gente tem perto de 135 labs de inovação, que a gente chama, que são espaços que as empresas constituem aqui, trazendo exclusivamente times e equipes que de alguma maneira interajam com esses ambientes associados à nova economia, né? E aí a gente tem hoje perto de 350, 400 eventos por ano que a gente vai realizar até o término desse ano, que são atividades desde pitches de startups, workshops, palestras, eventos que é o Caldeira Jazz, que daí toca umas bandas de jazz. A gente tem uma atividade muito associada com o aspecto de cultura e entretenimento, e fora destes blocos de 22 mil metros quadrados, surgiu concomitantemente e reocupando um espaço importante aqui, que é o DC, né? O que a gente chama de mercado paralelo, que são mais 25 operações de gastronomia, que tem restaurantes, cafés, sorvete, shows e assim por diante, né? Agora a gente está fazendo um passo na busca de conseguir viabilizar efetivamente os próximos, então, 33 mil metros quadrados, que é mais um prédio industrial que um outro grupo que investiu está cooperando nesse projeto e contribuindo nesse desenvolvimento. Muito legal, eu fiquei fascinado pelo espaço, impressionante. Para quem ainda não teve a oportunidade, eu recomendo assim, entusiasticamente, peguem um avião, vão a Porto Alegre, quem está no Rio Grande do Sul é mais fácil, e vão lá para o Caldeira. Aliás, a Caldeira é uma caldeira mesmo, né? Que tem uma caldeira lá que gerava energia elétrica, né? Isso, a Caldeira é um espaço de 1918, que o A.J. Renner, que era, de fato, quem empreendeu inicialmente nessa região, né, que deu origem depois a lojas Renner, Banco Renner, Tintas Renner, todas, né, entre outras várias iniciativas. Ele não tinha energia nessa área da cidade e ele trouxe, então, 2 caldeiras da Escócia em 1918 e instalou aqui. E esse espaço ele já teve uma série de usos depois da caldeira, mas e ela está lá, foi mantida, né, a família Renner, de forma muito especial, naturalmente, conservou essa história, né? E ali deu origem a um espaço de eventos que é onde vibra, é o coração, né? O que a gente chama, é o coração pulsante do Instituto Caldeira, né? Que literalmente gera energia e contribui aí, de alguma maneira, para fomentar e gerar negócios entre todos os atores conectados, né? Fantástico, é fantástico mesmo, tem todo um simbolismo espetacular de gerar energia, gerar calor, olha, é muito bacana. Agora, Pedro, vamos falar um pouco, como é que essa equação fica de pé, bicho? As empresas que criam, elas pagam, tem um conselho que paga, não só quem ocupa, como é que funciona, bicho? A grana para botar essa máquina funcionando? Então, o Marciano Testa, né, que foi o fundador do Agibank, presidente do nosso conselho, ele foi efetivamente a grande liderança
nessa concepção de vamos construir uma instituição séria, profissional, com alto patamar de governança, né? Então, desde o início, de alguma maneira, ele foi liderando esse processo e desde o início, como ele basicamente construiu, foram 42 grandes empresas, né, se associando, ou seja, investindo em um projeto comum, né, onde esse recurso ele se torna naturalmente a busca para sustentabilidade financeira dessa instituição. E aí o desenho está ancorado essencialmente nesse conceito que os americanos chamam de membership, né, que é essa visão, efetivamente, que eu faço parte de vamos chamar, pode ser de um clube ou de uma estrutura, né, que de alguma maneira oferece uma série de produtos e serviços que atendem a demandas e necessidades nossas, né, das organizações. E com isso a gente tem os programas de aceleração para startups, a gente tem os programas de matchmaking, a gente tem os domos, que são cúpulas de troca, de intercâmbio de conhecimento, então a comunidade está o tempo inteiro fazendo benchmarking, aprendendo um com o outro, falando, eu tenho uma dúvida nisso, então conecta, e essa rede, ela de certa maneira, ela vai se tornando cada vez mais horizontalizada, né? Então tem a estrutura do membership, e a gente tem muito forte o conceito de patrocínios e mantenedores, né, que contribuem para essa estruturação, porque a gente, de alguma maneira, tem projetos como o Campus Caldeira, que tem instituições como o Helda Gerdau, o JAMA, né, que é do Jaime Sirotsky. A gente tem uma série de instituições que viabilizam essas iniciativas, né, também. E, naturalmente, há uma contribuição incluída dentro do que a gente chama de membership on campus, né, que é quando a empresa opta por ter um espaço, uma iniciativa aqui dentro, uma sala, ou acesso aos coworkings, tem um hub físico, de alguma maneira, também contemplado. Mas é uma instituição superavitária, super concentrada. A gente tem, como eu comentei, um conselho de 8 membros, né? Então, a gente vem trabalhando no ano passado, inclusive, auditado pela UI, então a gente foi desenhando uma série de estruturas de governança bem robustas, justamente para que para essa instituição seja, não tenha uma personalidade, ela seja perene aí sobre a perspectiva de desenvolvimento da região, que é o que, de alguma maneira, originou a iniciativa, né? E o seu time, Pedro, qual é o tamanho dele? Hoje são incríveis 40 pessoas, né? Na verdade, a gente tem um time muito forte e centrado, né, tem uma estrutura ligada ao hub físico, naturalmente, né, a estrutura, porque é um shopping, a gente brinca em algum aspecto, tem o papel higiênico, a gente tem que levar, né, tem esse processo, mas grande parte da estrutura, de fato, está ancorada num time de relacionamento com a comunidade. Então, são pessoas que lideram e facilitam as conexões e as oportunidades que são ditas. Então, quando o Banco Alfa entrou aqui, a gente entende qual é o interesse, né? Quando o Sicredi vem aqui, o que vocês estão buscando? Qual é o estágio de vocês em termos de maturidade? O que vocês estão querendo se relacionar, né? E, de alguma maneira, a partir dessa rede, a gente consegue ir conectando e acelerando as inovações e os empreendimentos, né? Fantástico. Pedro, o nome do programa já diz, até eu disse no começo hoje, Tendências, Trends. Você já disse, de certo modo, algo que está na perspectiva, no seu pipeline aí para frente, que é a ampliação significativa das instalações. Mas o que mais aí está no seu visual? O que é que você está vendo de futuro? Não só para Caldeira, talvez até para a própria comunidade gaúcha e nacional de desenvolvimento da inovação. Sim. Eu acho que tem três, vou chamar assim, 3 grandes blocos que a gente tem tentado trabalhar com muita ênfase, né? O primeiro é que não tem como a gente fomentar o ecossistema empreendedor sem talentos. Então, a gente constituiu esse projeto, que é um hub educacional. A ideia é trazer o máximo de parceiros educacionais. A gente tem conversado muito com a Escola 42, né, que tem uma operação importante em São Paulo, mas é uma escola francesa. A gente está falando com a Alura, a gente está falando com operadores locais, a gente tem dialogado muito com esse ecossistema para o SENAC,
que é um parceiro de primeira ordem nosso aqui, nessa visão, inclusive, de formação técnica, para a gente ter aqui um volume e um banco de talentos que nos dias de hoje é ouro, né? É petróleo, é de fato assim, ter talentos numa economia baseada no conhecimento é sine qua non, né? Senão a gente não tem energia para a máquina girar, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto, hoje a gente tem 5.200 jovens da rede pública de 16 a 24 anos, que a gente tem sensibilizado e introduzido dentro dessas dinâmicas de programação, tecnologia, nova economia, né? E desses 5.200, a gente seleciona 200, onde passam por um programa de 4 meses, recebendo um volume enorme de repertório ligado a empreendedorismo, desenvolvimento de algumas questões comportamentais, né, que tem que sair com a faca nos dentes, o sangue no olho e aquela vontade de protagonizar o seu desenvolvimento, que esse é o foco. Então, e aí a gente pega os 200 e emprega eles. Então, então a gente tem essa visão, né, de queremos ser um player importante de inclusão produtiva na América Latina. Um case de pegar a juventude e conectar e dar emprego, oportunidade, enfim. E aí a gente tem trabalhado muito nessa estrutura. O segundo grande pilar a gente lançou um app, estamos desenhando essa plataforma, né, para que a gente possa estar digitalmente mais conectado, porque o hub ferve e a plataforma é morna, né? Então a gente de alguma maneira está tentando evoluir, crescer com esse processo para desenvolver essa teia e principalmente um acervo de conteúdo, porque é um volume muito extraordinário de informação, de conteúdo, de dados que estão aqui, e a gente quer condensar isso numa plataforma que a gente brinca e chama de Caldeira Flix. Então ela é o acervo, né? E o terceiro e último pilar que a gente está realmente muito determinado é a visão global, né? Da gente de fato estar conectado com os principais ecossistemas e de fato ficar perto, porque lá tu pega o swell, né? No surf, de alguma maneira, assim, tu não precisa pegar a maior onda, né? Mas se o swell está entrando e está próximo de ecossistemas que conseguiram construir, se organizar, isso dá muita informação e base de referencial para que a gente possa aplicar aqui as melhores ferramentas de gestão e governança para poder viabilizar essa estrutura, né? Então, esses são os 3 grandes issues que a gente, de alguma maneira, está trabalhando. Legal. Pedro, olha, a gente escolheu aqui uma data especial para publicar a sua entrevista na semana exatamente de Natal, vai ser o presente de Natal do Banco Alfa para a nossa comunidade, porque realmente nós do Colab, você sabe disso, de uma forma muito sincera, e do próprio banco, você convive com a turma do banco aí em Porto Alegre, a gente tem uma admiração assim, e um apreço especial ao Instituto Caldeira, e com muita admiração. Então, o que a gente tem aqui para lhe dizer é simplesmente um grande obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, parabéns pela trajetória espetacular do Instituto Caldeira e que cresça a ideia e contamine outros locais com um conceito colaborativo desde a sua concepção até o seu desenvolvimento. Assim, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Cláudio. Eu acho que é um prazer enorme mesmo. E eu queria até fazer essa menção, que eu acho que nessa ideia de colaboração, do José Inácio, né? O Inácio aqui em Porto Alegre, que desde a primeira vez, né? Para quem não conhece, foi a figura do Alfa que de fato veio aqui, conectou e foi um entusiasmado, né? Assim, falando, puta, cara, vamos construir junto. Então eu tenho um carinho assim muito grande pela maneira como o Banco Alfa de alguma maneira contribuiu, né? Então ele trazendo pessoas, fomentando essas conexões. E aí tu vê a importância de um CPF, né? Quando uma pessoa decide agitar, as coisas acontecem. Exatamente. Acontece. Então, obrigado, viu? Obrigado a você. Mais uma vez, um grande abraço. Feliz Natal, então. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Colab Trends, esse especial de Natal aqui de 2023, com
Pedro Valério, que é o diretor executivo do Instituto Caldeira. Então, a gente aqui deseja um ótimo Natal, boas festas para todos e até o próximo Trends.